Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui quem tá falando é a tia Ari e hoje a gente vai continuar conversando sobre o livro de Daniel. Dessa vez a gente vai falar sobre Daniel na Cova dos Leões. Vem comigo? Vocês se lembram da nossa última aula? Bom, caso vocês não lembrem, eu vou resumir rapidinho. Nela, a gente conversou sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram lançados na fornalha pelo rei e saíram de lá sem nenhuma queimadura, sem as roupas deles estarem cheirando fumaça ou coisa do tipo. Eles saíram de lá inteirinhos. Bom, bastante tempo tinha se passado desde esse acontecimento da fornalha. E o rei nem era mais Nabucodonosor, era um homem chamado Dário. Esse rei, ele teve uma ideia de escolher pessoas que iriam ajudar ele a administrar, a governar o reino. Dentre essas pessoas estava Daniel, e Deus havia colocado em Daniel um espírito de excelência. Por isso, ele era muito bom em tudo que ele fazia. E o rei Dário gostava muito de Daniel por causa disso. Mas os outros administradores sentiam muita inveja de Daniel e procuravam algo nele que fosse possível de ser acusado. Procuravam alguma falha em Daniel. Mas Daniel era tão fiel que não encontraram nada nele. Esses outros administradores pensaram bastante e ficaram observando Daniel por bastante tempo, mas eles não encontraram nenhuma falha. Então, eles decidiram ir falar com o rei Dário. Eles foram falar com o rei porque eles tinham criado um plano. Mas para esse plano dar certo, o rei precisaria assinar um decreto, que seria uma ordem. Essa lei dizia que ninguém poderia, por 30 dias, orar para outra pessoa que não fosse o próprio rei Dário. E se alguém fosse pego orando, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Daniel ficou sabendo desse decreto, dessa ordem, mas ele era muito fiel a Deus. Todos os dias ele ia até a sua janela, que ficava na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia. Mesmo com a nova lei do rei, Daniel continuou orando a Deus. E os outros, ao verem ele fazendo isso, foram rápido contar para o rei que ele estava desobedecendo um decreto. Eles disseram ao rei: Meu senhor, você não assinou uma lei que dizia que ninguém poderia orar para outro Deus por 30 dias? Então o rei disse: Sim, eu assinei e eu também jurei que não voltaria atrás. Então, eles entregaram Daniel, dizendo que ele estava orando para Deus e que ele não respeitava o rei, já que não seguia as suas leis. O rei Dário, por gostar muito de Daniel, tentou fazer com que ele não recebesse a punição, que era ser jogado na cova dos leões, mas nada adiantou. Ele havia jurado que não voltaria atrás naquele decreto. Então, ele teve que entregar Daniel, e Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei Dário passou a noite inteira acordado, porque ele gostava muito de Daniel e ficou muito preocupado com ele lá na cova dos leões. E ele também ficou em jejum. Logo pela manhã, quando o sol apareceu, o rei Dário foi correndo até a cova dos leões. Ao chegar lá, ele gritou o nome de Daniel, bem alto, e ouviu, em resposta, a voz de Daniel, falando que Deus havia enviado um anjo que fechou a boca dos leões naquela noite. Daniel foi então tirado da cova dos leões e ele não tinha nenhum machucado, nem nada. Nem parecia que ele tinha passado a noite com vários leões. Aprendemos com essa história que Deus cuida de nós. Quando nos mantemos fiéis a Deus e guardamos no nosso coração a palavra que vem dele e a praticamos, Deus se alegra de nós e passa a nos conduzir. Ou seja, ele nos mostra o caminho que a gente deve ir e as melhores escolhas a se fazer. Isso também é cuidar de nós. E mesmo se estivermos em perigo por algum motivo, ele é poderoso para nos salvar. Bom, a nossa história de hoje termina por aqui, mas antes de você fechar o vídeo, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo.
Senhor Deus, eterno Pai, obrigada, Deus, por todas essas crianças que estão aqui hoje assistindo essa aula. Obrigado por mais um dia, Deus. Peço para que o Senhor esteja com cada uma dessas crianças, as guiando, as dando sabedoria, assim como o Senhor deu a Daniel, a Sadraque, a Mesaque, a Abidnego, e que elas possam confiar que o Senhor tem sempre o melhor para elas e seguir os caminhos do Senhor. Peço também para que elas tenham um bom final de semana com a família delas e se divirtam bastante. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, a nossa aulinha vai ficando por aqui e a gente termina todas as nossas historinhas sobre o livro de Daniel. E eu vejo vocês numa próxima aulinha. Espero que todos fiquem bem e se cuidem. Deus abençoe todos vocês. Um beijo e até a próxima. Fui!